Quarta-feira passada nós tratamos do capítulo de número 3 do livro de Esdras. Hoje nós vamos ler o capítulo de número 4. E eu quero ler com vocês, compartilhar com vocês algumas instruções e mergulharmos naquilo que Deus tem para nos instruir. Vamos lá? Todo mundo pronto? Trouxe sua Bíblia? Faz com ela assim, ó. Eita, que povo está ficando bonito esse negócio de Bíblia. Aleluia. Pega a tua caneta. O que eu vou falar hoje, eu não sei se você está pronto para esse tipo de conversa que a gente vai estar hoje, né? Tem dia que a gente tem umas conversas, né? Boa assim. Louvado seja Deus por esse tipo de conversa. Mas eu vou te dizer uma coisa, que hoje tem muita coisa para você avançar na sua vida espiritual. Nós estamos falando sobre restauração, sobre reconstrução. E principalmente o livro de Esdras, ele trata da restauração da vida espiritual de Israel. Se ele trata da restauração da vida espiritual de Israel, refere-se, ou ele me conduz ao sentimento de que também ele vai me ensinar a restaurar a minha vida espiritual. Então é a partir daqui que eu quero ler com você o versículo de número 1. Nós vamos ler o capítulo inteiro e depois nós mergulhamos na dispensação do discernimento do texto. Amém? Capítulo 4, verso de número 1 diz assim: ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças de famílias e lhes disseram: deixe-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos fez subir para aqui. Grave isso, nos fez subir para aqui. Porém Zorobabel, Jesua e os outros cabeças de famílias lhe responderam: nada tendes conosco na edificação da casa a nosso Deus. Nós mesmos sozinhos a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Então as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-o no edificar. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano, todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. No princípio do reinado de Assuero, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. E nos dias de Artaxerxes, rei da Pérsia, Bislão, Miltrad, Mitredade, Tabel e os outros seus companheiros escreveram. A carta estava escrita em caracteres aramaicos e na língua siríaca. Reum, o comandante, e Sinzai, o escrivão, escreveram contra Jerusalém uma carta ao rei Artaxerxes. Escreveu Reum, o comandante, e Sinzai, o escrivão, os outros seus companheiros, Dinaitas, Afarsaquitas, Tarpelitas, Afarsitas, Arquevitas, Babilônios, Sunsanquitas, Deavitas, Elamitas. É muita vitamina no lugar só, né? E outros povos, que o grande e afamado Osnapar, olha que nome bonito para o menino, Osnapar. Aí, Hugo, já vai gravando, irmão. Quando nascer o menino, você vai dizer: Senhor, está aqui o Osnapar. O afamado, e é afamado, hein? O afamado Osnapar transportou e que fez habitar na cidade de Samaria, e os outros aquém do Eufrates. Eis o teor da carta endereçada ao rei Artaxerxes. Teus servos, os homens daquém do Eufrates, e em tal tempo, seja de conhecimento do rei, que os judeus que subiram de ti vieram a nós a Jerusalém. Eles estão reedificando aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando os muros e reparando os seus fundamentos. Saiba ainda o rei, que se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os impostos e os pedágios, e assim causarão prejuízos ao rei. Agora, pois, como somos assalariados do rei, e não nos convém ver a desonra dele, por isso mandamo-lhes dar-lhe aviso, a fim de que se busque no livro das crônicas de seus pais,
e nele achará o rei, e saberá que aquela cidade foi rebelde e danosa aos reis e às províncias, e que nela tem havido rebeliões, desde os tempos antigos, pelo que foi a cidade destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei que, se aquela cidade se reedificar e os seus muros restaurarem, sucederá que não terá a posse da terra deste lado do Eufrates. Então respondeu o rei a Reum, o comandante, a Zinzai, o escrivão, e a seus companheiros que habitavam em Samaria, como aos restantes que estavam da além do Eufrates: paz. A carta que nos enviaste foi distintamente lida na minha presença. Ordenando eu, buscaram e acharam que nos tempos antigos aquela cidade se levantou contra os reis, e nela se tem feito rebeliões e motins. Também houve reis poderosos sobre Jerusalém, que da além do Eufrates dominaram em todo lugar, e se lhes pagaram direitos, impostos e pedágios. Agora, pois, dai ordem a fim de que aqueles homens parem o trabalho, e não se edifique aquela cidade, a não ser com autorização minha. Guardai-vos, não sejam remissos nessas coisas, porque há de crescer o dano em prejuízo dos reis. Depois de lida a cópia da carta do rei Artaxerxes perante Reum, perante Sinsai, o escrivão e os seus companheiros, foram eles apressadamente a Jerusalém, aos judeus, e de mão armada as forças os forçaram a parar a obra. Cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém, e isto até o 2º ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. Amém? Pastor, o que isso tem a ver conosco? O quanto esse capítulo ele é poderoso sobre a nossa vida e o quanto Deus quer ensinar-me. Eu só quero recapitular com você como nós terminamos a quarta-feira passada. Lembra que eu disse aqui que o rei Ciro, assumindo o Império Persa no lugar do Império Babilônico, agora tem um sistema diferente de governo. Qual o sistema de governo do Império Sírio? Ele pega o povo e leva o povo para determinados lugares. A forma dele trabalhar é mais ou menos assim: ele pega alguém de Franca, como se a cidade fosse escravizada, ele toma todo mundo que é de Franca, ele leva um tempo para o seu território, para que aquele povo conheça quem governa sobre eles, e depois ele pega aquele povo que está na Babilônia e leva esse povo para uma terra distante. Por quê? Porque esse povo fora da terra que naturalmente habitou, esse povo agora perdeu toda a personalidade. Ele perdeu o espaço geográfico, ele perdeu as suas raízes. Então esse povo fica totalmente vagando por uma terra que não lhe pertence. Então ele quebra com isso uma cultura popular, porque ele insere o povo em uma outra realidade física, uma outra realidade geográfica, uma outra realidade cultural. Essa é a forma dele fazer. Só que quando ele ouve que Deus, através do profeta, havia dado uma profecia sobre ele, ele resolve dizer: povo de Jerusalém, voltem para a sua terra. Essa é a ordem. E o povo vai voltar. O povo vai voltar para reconstruir, e eu já disse a vocês, nós estamos lendo a carta, volta aqueles quase 50 mil homens. Aqueles quase 50 mil homens têm um propósito: reedificar primeiro a casa do Senhor. Essa é a primícia da dedicação deles, primeira casa, porque eles sabem que se o altar não for levantado, não adianta levantar mais nada numa reconstrução. Toda reconstrução começa pelo altar, eles sabem disso. Então eles decidem começar o altar, para a partir do altar liberar o governo daquele povo. Só que tem um fato extraordinário, tem um fato marcante, tem um fato preponderante nessa circunstância. Qual é o fato preponderante disso? É que eles vêm com uma turma de gente nova e uma turma de gente velha. E quando eles chegam naquela turma de gente nova e turma de gente velha, eles vê que o templo de Salomão está destruído. Então Zorobabel vai reedificar. Então eles vão olhar para o projeto de Zorobabel
E quem é novo, quando começa a ver se estabelecer os pilares da reconstrução do templo de adoração, quem é novo começa a gritar, fazer festa, pular, dizer: bom é o nosso Deus, grandioso é o nosso Senhor, glória seja dada a Ele. Mas quem é velho e vê que os pilares da reconstrução de Zorobabel são menores, são menos imponentes do que aquilo que Salomão fez, começam a chorar. Então tem um problema no meio do povo: os velhos choram, os novos se alegram. Os velhos estão dizendo: olha o que aconteceu com a nossa cidade. Os novos estão olhando dizendo: olha que nós estamos aqui para reconstruir a cidade. É uma dinâmica de discernimento. E quando eu falo sobre dois povos, todas as vezes que a Bíblia falar sobre dois personagens na mesma história, ele não fala apenas de dois personagens distintos, ele fala de duas naturezas distintas. É por isso que quando eu leio Esaú e Jacó, embora possam parecer duas figuras, no Novo Testamento, na realidade das sombras atuais, ele fala de duas personalidades, uma personalidade carnal e uma personalidade espiritual. Por isso que quando eu leio aqui, quando dois povos, os mais velhos e os mais novos, preste atenção que eles têm comportamentos distintos, porque ele fala literalmente isso, de comportamentos, de dois tipos de comportamento. Um que olha para o passado e diz: olha como era bom. Um que olha para o futuro e diz: vai ser extraordinário. Um que está olhando para aquilo que está acontecendo agora, dizendo: na minha época que a gente era crente. E um que está chegando agora dizendo: não, eu quero saber que a próxima geração vai ser mais crente do que eu. Já viu esse tipo de conversa? Tem gente que para dizer que a geração dele que era boa. Tem uma geração que diz: a próxima geração vai ser muito melhor do que a minha. Porque existem dois tipos de comportamento, e na vida é assim. É você que vai ter que decidir se você vai ficar preso nas coisas antigas ou você vai celebrar as coisas novas. Se você vai chorar por aquilo que passou ou você vai se alegrar por aquilo que virá. Ou você se perde naquilo que perdeu ou você se alegra com aquilo que vai construir. A vida sempre vai ser assim. A vida não tem tempo para você ficar perdido no meio do caminho. A vida precisa que você tome uma decisão definitiva. Ou eu choro com aquilo que passou, ou me alegro com aquilo que vou construir. Ah, mas aquilo que está construindo não se assemelha àquilo que nós fizemos. Tá bom, mas aquilo que vai nascer a partir daquilo que eu construí, pode ser, deve ser, tem tudo para ser muito maior do que todo mundo já fez. Por quê? Porque a promessa de Deus para mim e para a tua vida qual é? Olhos não viram, ouvidos não ouviram, não subiu ao coração de homem algum aquilo que Deus prometeu para todo aquele que nele espera. Então se eu espero nele, o que Deus tem é sempre melhor. Então escute uma coisa: esse povo está lá reclamando, um está chorando, o outro está celebrando, um chorando, outro celebrando. Só que tem uma coisa fantástica: quem está perto escuta choro e alegria, mas quem está longe só escuta a alegria. Porque tem uma coisa que contamina mais do que qualquer dor: a alegria. Me deixa dizer uma coisa para você: nada mais faz ecoar o brilho de Cristo do que a alegria. É por isso que o salmista Davi vai dizer assim: Senhor, torna-me a dar a alegria da salvação. É por isso que o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É por isso que a palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Ou seja, não tem nada mais que pode expressar Deus na sua vida do que a alegria. Agora, deixa eu te dizer uma coisa: conviver com gente com cara de maracujá é muito ruim. Pelo amor de Deus, parece que sempre está chupando limão. Sou de Deus, aceitei Jesus dos idos. Quando eu falo nos idos, irmão, você já confessou o CPF na hora. Aceitei Jesus nos idos de 80. Não tem uma alegria. Aí quando vê alguém no meio da igreja dançando, pulando, olha para aquilo e diz: eu acho isso um desrespeito com Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus não tem problema com alegria, Deus tem problema com a imoralidade.
Pelo contrário, Deus se alegra com a alegria. Deus, quando olhou Davi dançando, diz: achei um rei que tem o meu coração. O coração de Deus estava na alegria de Davi. Mical estava toda lá. Antes já se viu um rei assim, peladão. Parece que está pulando carnaval. Foi aí que Deus olhou para ele e disse: olha, Mical, você não entendeu nada. Estéril ela ficou, infrutífera. Porque Deus tem a alegria para dar para todo aquele que busca. E o grito que sai, ecoando a presença de Cristo, não é choro, é alegria. Quer conhecer uma casa que Deus está? Perceba se é uma casa alegre. Quer ver uma coisa? Já chegou numa casa que tem criança? E tem um dito popular que diz assim: porque onde há criança, há vida. Por quê? Porque tem uma barulheira, irmão. Tem uma barulheira. Deixa eu te dizer, você que é pai, quando o teu menino fica quieto, ele desapareceu, ficou silêncio na casa, você pode correr atrás que ele está fazendo bagunça. É ou não é? Quando junta todo mundo então, né, pastor? Eu tenho dois, um de 14 e outro de 18. Está o Douglas aqui, esses dias ele estava lá almoçando, e pá, no social. A Cíntia disse assim: que é isso, pastor? É o Pedro chegando. Porque chega fazendo barulho, do nada. Sabe, do nada eles soltam sons, eles dão uma subir. Porque aonde tem jovem, alegria, tem presença, tem manifestação. Você não entendeu nada que eu te chamei de encruvinhado, né? Porque até agora eu estou falando, você está... Muito obrigado, agora você discerniu o que eu estou falando. Deixa eu te dizer uma coisa: a alegria do Senhor é realmente aquilo que pondera sobre nós. E é aquilo que está acontecendo. Então está tendo uma alegria. E o texto está dizendo assim. Então, vou voltar só no capítulo 3, finalzinho do último versículo. Pois o povo jubilava com tão grandes gritos, que as vozes se ouviam muito longe. Aí começa o capítulo 4. Como é que começa o capítulo 4? Ouvindo os adversários. O que os adversários ouviam? O choro ou a alegria? A alegria. Porque o teu choro alegra o adversário, mas a tua alegria enfurece o adversário. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu falo em tom de brincadeira, eu falo isso. Sabe quando eu digo assim: gente, hoje eu precisava enganar Satanás? Já viu falar isso? Gente, vamos sentar aqui, principalmente com os homens, eu falo assim: gente, vamos tomar um café, que hoje eu estou precisando confundir Satanás. Por que eu faço isso? É um tempo que eu tenho tudo para chorar. Resolvo sentar na mesa para sorrir. Porque o meu choro alegra o meu adversário, mas a minha alegria enfurece o meu adversário. E eu preciso tomar uma decisão sobre qual vida, sobre quem eu estou, naquilo que me prende ou naquilo que me liberta. Então, em nome de Jesus, eu quero te dar um conselho. Comece a mostrar muito mais alegria na sua vida do que as suas tristezas. Sabe, tem gente que faz questão de contar o quanto está triste, faz pouca questão de contar o quanto está feliz. Você não precisa fingir de fantasia. Dor é dor, aflição é aflição, problema é problema. Ele não desaparece porque você sorriu. Imagina, tem um boleto para pagar hoje. Seria bom demais, né? Código de barra. Imagina, irmão. Seria maravilhoso se funcionasse assim, não seria? Mas não funciona. Mas o fato de não funcionar não me impede de confiar naquele que tem muito mais poder do que isso. Então, em nome de Jesus, você precisa ser muito mais alegre do que é. Porque a tua alegria vai fazer os teus adversários notar você. Agora preste atenção numa coisa e pega o primeiro conselho que você vai anotar. Quem mandou aquele povo para aquela terra? Responde para mim. Deus. Quem enviou o povo para aquela terra? Eles foram guiados por quem? Quem colocou eles de volta naquela terra?
Quem deu primeira vez a terra para eles? Agora eles estão voltando porque Deus deu uma ordem a Ciro. Quem deu a ordem a Ciro? Agora eles voltaram para a terra que Deus deu, para o território que Deus deu, no tempo que Deus deu, sim ou não? Então pensa no povo que está fazendo a vontade de... E fazendo a vontade de Deus o adversário se levanta? Pois é. Eu conheço um monte de gente que diz assim, não, se não está dando certo, é porque ainda não é o tempo de... me explica esse versículo então. Eles estão no tempo de Deus, no lugar de Deus, na hora de Deus, da maneira de Deus, da forma de Deus, como Deus quis, como Deus fez, no tempo que Deus contou. Deus disse, depois de 70 anos vocês vão voltar para a terra. Eles estão literalmente no tempo de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Melhor, Paulinho. Edificando uma obra para Deus. Então deixa eu te dar um conselho, para você escrever. Estar na vontade de Deus não te exclui de adversidade. Não exclui da adversidade. Para com essa conversa, é que não deu certo, não era vontade de Deus. Conversa fiada. Não sei, pastor, se não deu certo, vai ver que Deus não queria. Não, meu, até quando Deus quer, o adversário não quer. Você acha que ele é bonzinho assim, porque Deus quis, eu vou ficar quietão? Ele é adversário. Ele milita. Ele guerreia. Agora tem uma coisa boa. Deixa eu te ensinar, em nome de Jesus. Você está pronto para escutar? Se você ficar quietinho desse jeito, eu vou parar de falar. Você quer que eu pare de falar? Amém? Esse amém foi porque eu... Não, eu entendi agora. Fiquei preocupado, eu vou parar de falar. Ele, amém. Olha para cá. Deixa eu te dar um conselho. Em nome de Jesus eu vou te dar um conselho. Mas eu quero que você pegue esse conselho assim, com muita prudência na sua vida. Quando as coisas estiverem excelentes na sua vida, liga o alerta. Liga o alerta. Qual alerta, pastor? Satanás não quer me ver sorrindo. Pronto. Pastor, então eu não vou nem dormir, porque as coisas estão tão boas, como é que eu faço? Vou ficar de noite acordado. Não. Você não precisa virar zumbi. Você tem que lembrar de uma coisa: maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Pronto, eu tenho uma convicção: maior é aquele que está comigo. No entanto, eu preciso ser muito mais vigilante. Está tudo dando certo, eu vou vigiar mais. Está tudo acontecendo, preciso ser mais vigilante. Quando mais as coisas derem certo na sua vida, mais vigilante você tem que ser. Por quê? Porque a tua alegria chama a atenção do adversário. Entende? Tudo que você pede para Deus: Deus, eu quero ser tudo que o adversário está lendo. Se ele quer, eu sou adversário. Eu não vou deixar. Então preste atenção, é simples de você compreender. Em todas as vezes que você sentiu tempo de alegria, é um tempo de vigilância que tem que aumentar na sua vida. Primeiro conselho: estou na vontade de Deus, sim, mas na vontade de Deus eu preciso ser vigilante. Você conhece algum inimigo bonzinho? Não, ele é inimigo, mas ele é bonzinho. Aliás, já falei para os homens que tem uma raiva desse tal do bonzinho. Para mim não existe o tal do bonzinho. Até Jesus, quando foi chamado de bom, ele perguntou: por que você está me chamando de bom? Deixa eu te dizer uma coisa. Tem uma vantagem que eu e você temos, e por isso faz toda a diferença. A primeira vantagem é que tudo que Satanás faz é visível, é perceptível. Você sente. Você chega no ambiente que o negócio está pesado, você diz: o ambiente aqui está pesado, não está? Você sente. Você percebe o lugar, a movimentação. Você diz: esse lugar é esquisito. Já entrou em lugar esquisito?
você põe o pé no lugar e diz assim: isso aqui é esquisito. Alguém falou alguma coisa? Não. Porque a obra de Satanás é visível. Portanto, você só precisa de uma coisa: vigilância. Como é que eu fujo das coisas visíveis? Vigiando. E é aqui que você tem uma grande diferença. Qual? Paulo está escrevendo a segunda carta aos irmãos de Corinto. 2 Coríntios capítulo 4, versículo de número 18. Paulo está dizendo: meus irmãos, não atentemos nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Deixa eu te dizer uma coisa: quando você vê uma coisa esquisita, um tempo esquisito, uma obra esquisita, um processo esquisito, você começa a dizer: o que eu não estou vendo, Deus? O que o Senhor está fazendo que está invisível aos meus olhos? Mas eu sei que maior é o Senhor que está comigo do que aquele que está no mundo. Se o Senhor é maior, o que os meus olhos veem é pequeno perto da grandeza daquilo que o Senhor tem. Lembra do profeta que vai chamar, o moço do profeta corre: profeta, profeta, pelo amor de Deus, nós vamos morrer. Morrer por quê, meu filho? Morrer porque nós estamos cercados. O volume de carros e cavaleiros que nos cercaram é muito maior. O profeta disse para ele: vai dormir, menino. Porque ele estava contemplando aquilo que via. E o profeta estava andando naquilo que era invisível. E o que ele pede? Senhor, vamos deixar esse menino dormir? Abre os olhos dele. Que olhos era esse? Os olhos do invisível. Então ele vai olhar de novo e ele completa e contempla uma grandeza maior. Então ele percebe que maior era aquele que estava com eles. Deixa eu te dizer uma coisa: todas as vezes que as coisas começarem a tomar porções esquisitas, pesadas, difíceis, tem uma promessa de Deus. Deus está fazendo alguma coisa que os seus olhos não viram. Deus está trabalhando no invisível, e é por isso que você não vai se atentar no que vê, você vai se atentar do que não. Você entende o que eu estou falando? As coisas vão te levar para você olhar para o que vê. Você vai olhar para o plano econômico, você vai olhar para as coisas que o mundo está falando, você vai olhar para o telejornal, você vai olhar para a notícia, você vai olhar para a conversa, o médico vai te examinar e vai olhar o resultado do exame. Me fala algum prognóstico que existe na terra que não seja visível. Você vai no médico, ele vai te fazer um monte de exame para ler e dizer para você: o teu diagnóstico é aqui, ó. Eu leio, é visível. Você vai no consultor econômico e ele vai pegar todas as suas contas e tal, e entrada e saída, e débito e crédito. Ele avalia tudo e diz: olha, você está quebrado. Porque ele está falando disso debaixo do que vê. Você vai conversar com uma pessoa num relacionamento que está rompido, e ele vai dizer: é impossível, você não está vendo que a gente não dá certo? Enquanto o inimigo trabalha nas coisas que são visíveis, eu preciso olhar para as coisas visíveis e dizer: tem algo por trás disso. Tem alguém que vai fazer o extraordinário por trás disso. Enquanto o visível do médico está dizendo: é uma doença e é incurável, o invisível de Deus está dizendo: eu sou o Senhor poderoso para curar qualquer enfermidade. Enquanto o médico está lá dizendo: olha, esse diagnóstico aqui é para a morte, Deus está dizendo: mas a minha palavra é para a vida. O invisível de Deus é sempre maior do que o visível do homem. Por isso é você que vai decidir no que vai atentar: para as coisas visíveis ou as invisíveis. É você que precisa decidir isso. O chamamento da palavra é dizer: quando as coisas parecerem difíceis visivelmente, creia nas coisas invisíveis, porque elas são extraordinárias. Amém ou não amém? Muito obrigado pelo seu amém. E aí, como Satanás vai trabalhar nisso? Segundo conselho: se na vontade de Deus não exclui a adversidade, como o adversário trabalha? Presta atenção no texto. Ouvindo a alegria do povo, os adversários fizeram o quê? Os adversários de Judá e Benjamim
que voltaram do cativeiro e edificavam o templo do Senhor, chegaram a Zorobabel, versículo 2, aos cabeças da família, e disseram: deixa-nos edificar com vocês. Uau! Deixa eu te dizer uma coisa. Sabe como Satanás... Já viu falar que Satanás tem sapatinho de algodão? Já ouviu falar essa expressão? E sabe por que ele fala que é isso? Porque ele trabalha com uma coisa chamada de sutileza. A gente faz um desenho místico de Satanás, aquele bichão, vermelhão, o tridente, chifrão, aquele rabo pontiagudo, sabe aquele bicho esquisito? Mas na verdade ele trabalha numa coisa chamada engano e sutileza. Não tem nada mais que derruba as pessoas do que o tal do engano. Deixa eu te perguntar uma coisa. Pergunta: você é inteligente? Sim ou não? Sim. Segunda pergunta: você já foi enganado? Pois é. Imagina que você é inteligente. Você imagina os burros. Porque engano vem na sutileza, naquilo que a gente não percebe. A conversa fiada desse povo. Eles são adversários, sim ou não? Qual a proposta do adversário? Vamos fazer o seguinte, vamos ser amigos. Vamos fazer o seguinte: vocês que estão certo, eu que estou errado. Me deixa fazer um negócio com vocês. Vamos edificar essa fé junto. Essa era a proposta. Chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças da família e disseram: deixa-nos edificar com vocês. Deixa eu te dizer uma coisa. Isso eu vou ensinar. A gente ensina isso na teologia. Mas você vai escrever aí no seu caderno. Eu não vou voltar mais nesse assunto. Escreve aí: monoteísta. Monoteísta. Você sabe o que é uma pessoa monoteísta? O que é? É a pessoa que só tem um único Deus. Um único Deus, monoteísta. Ele crê em um único Deus. Segunda palavra que você vai anotar: politeísta. O que é um politeísta? É a pessoa que acredita em vários deuses. Então o sol é uma energia, a lua é uma energia, o Deus Sol, o Deus Lua. Não. Vários deuses. Tudo é Deus. Tudo é Deus. Tudo é Deus. Não é um. Agora, existe uma outra palavra que você precisa conhecer, que é enoteísta. Enoteísta. Você sabe que uma pessoa enoteísta, uma pessoa enoteísta é uma pessoa que acredita que existe diversos deuses, mas ele acredita que naquele lugar, aquele é o Deus mais forte. Então ele obedece àquele Deus. Ele é o Deus daquele lugar. O que é uma pessoa enoteísta, para você entender? Ele é uma pessoa que tem vários deuses, mas dependendo de onde ele estiver, ele declara aquele Deus. Eu vou falar. O que é uma pessoa teologicamente enoteísta? É aquela pessoa que acorda pela manhã, ela faz a sua oração: Deus de Jacó, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Senhor de aliança. Ela lê o Salmo 91.
Ela levanta da cama e diz: Senhor, hoje é o meu dia. Aí ela vai entrar no carro, ela pega o celular e diz: horóscopo do dia. Aí ela faz um post no seu Instagram, na bio do Instagram: fulano de tal, 19 years. Agora, eu gosto de falar em inglês. 19 years. Cristã. Escorpiana. Enoteísta. Porque ela confia em dois deuses. Se eu estou na igreja, não há Deus como o meu Deus. Se eu estou lá fora, o Deus que for mais forte naquele ambiente, eu acredito. Porque tudo depende do lugar que está. E esse é o grande problema dessa geração. Uma geração que não sabe o Deus que serve, porque serve o Deus que acha mais forte naquele momento, o Deus que dá para ele maior satisfação e maior seguridade naquele tempo. E Deus está dizendo: esse é o problema desse povo. Esse povo não serve a Deus. Esse povo foi arrancado de um lugar politeísta, cheio de deuses. Mas quando eles virem um povo de Deus chegar para reconstruir, e tem uma carta do rei, ele diz: espera aí, vamos juntar com esse povo, vamos fazer uma parceria. Deixa eu te dizer, a pior praga que pode existir na sua vida espiritual é alguém que não crê no mesmo Deus se associar a você. Porque é assim: enquanto você estiver lá dizendo, gente, vamos trabalhar, vamos trabalhar, vamos trabalhar, vamos trabalhar, vamos trabalhar, vamos trabalhar, vamos dar a mão, vamos construir, a gente está junto. Junto, eu estou dizendo de gente, não é gente que presta serviço. Porque você tem uma liberdade de vida, você não tem como andar só com um povo. Mas quando você estabelece padrão de vida, você precisa estabelecer com quem vai fazer. Por isso, uma das orientações de Deus para quem vai casar é fazer: não se associeis com jugo. Uau! Por quê? Porque esse é o problema. São vários deuses. E quando for uma necessidade, eu vou correr lá porque eu preciso de Deus, vem aqui, trabalhe na minha vida. Ele corre para a igreja. E Deus atendeu o meu pedido, agora eu posso voltar para a vida. Porque a minha vida é o meu Deus. Isso é um enoteísta. Esse povo é exatamente assim. Eles servem outros deuses, mas quando viu o povo de Deus receber carta, através de uma profecia, vir com carta, reedificar, as coisas acontecerem, ele diz: vamos fazer o seguinte, vamos associar a ele. Me deixa te dar um conselho: tome muito cuidado com a sutileza da associação. Às vezes você acha que pastor, é só que te derruba, inteligente que você é. Cuidado. Eles pedem para ele: nos deixa edificar com vocês, vamos coexistir. Por quê? Porque existe uma verdade. Sabe o que ele quer aqui? Tirar o governo, arrancar o governo da voz de Deus, para colocar o governo no conselho dos homens. O que eles queriam é que quem estivesse edificando a cidade parasse de perguntar para Deus: Deus, o que nós fazemos? E começasse a perguntar um aos outros: o que nós faremos? Me deixa dizer uma coisa para você, em nome de Jesus: devolve o governo da sua vida para Deus, e tira o governo da sua vida da mão de outras pessoas. Em nome de Jesus, você precisa tomar uma decisão de vida. A tua vida precisa ser de Deus. Deus é o meu Senhor, Deus é o meu Redentor, Deus é o meu Salvador, Deus é o meu galardoador. E se Ele é tudo isso, o governo da minha vida é dEle. Nele eu confio, nele eu espero, com Ele eu ando, com Ele eu me edifico. E tem uma coisa que precisa ser fantástica na minha vida: eu não faço se Ele não estiver comigo. Por quê? Porque se eu vacilar a minha fé e negociar a minha fé, eu negociei o governo. E é isso que eu não posso perder na minha vida: o governo de Deus sobre a minha vida. Pastor, por que eles fazem isso? Por que eles querem se associar? Por que o adversário quer se associar com você? Põe um texto para mim.
Eu estou no versículo 3, não estou? Nada tendes conosco na edificação da casa do nosso Deus. Nós mesmos sozinhos edificaremos o Senhor. Zorobabel disse: o quê? É o quê? Você pode seguir o teu caminho? Eu sei o que eu estou fazendo, estou edificando para Deus. Não precisa se associar comigo. Deixa eu te dizer uma coisa, em nome de Jesus, toma cuidado. Principalmente quando você se associa com aquilo que não é de Deus. Não existe neutralidade no mundo do espiritual. Não existe. Não pense em você. Mas pastor, maior é maior. Mas ele não vai te entrando para te roubar. Aí ele diz: não quero nada. Por quê? Versículo seguinte, vamos lá. Então gentes da terra fizeram o quê? O que ele tinha como... Eu vou descer. Qual a proposta do adversário? Ele está vendo você alegre, felizão. Estou edificando uma coisa nova. Alguma coisa nova está acontecendo na minha vida. Tem algo novo na minha vida. Eu estou vivendo novo. E está cantando, está celebrando. O adversário não pode te derrotar porque você está tão feliz. Eles vão ser parceiro. Você está feliz, diz a parceria agora pode dar certo. Então vamos orar a Deus. Vamos orar a Deus. Que isso? Estou aqui contigo. Sou parceiro, vou orar a Deus. Ele vira as costas e diz: que Deus que nada. Vem a crise. Passou na porta. Aquele teu parceiro que devia chegar para você: por que você está preocupado com crise? Vamos orar. Deus é conosco. Como na verdade ele tem outros deuses, ele vai dizer para você: é verdade, a crise vai atingir a gente. Porque ele não precisa te matar, ele só precisa te Você está entendendo o que eu estou falando? Deus está restaurando a tua fé. Deus está restaurando a fé de um povo. E Deus está dizendo: se você continuar associando com quem te destrói, você nunca vai avançar naquilo que eu tenho sobre a sua vida. Acorda, pelo amor de Deus. Desperta, você parece que está dormindo. Com quem você conversa? O primeiro assunto que ele te diz: é difícil mesmo. Sandrinha, eu posso citar? Só porque foi de brincadeira mesmo, posso? Hoje eu cheguei aqui. Aí o problema vem na porta, sabe? Porque tem dia, irmão, que o problema vem na porta. Aí a Sandrinha foi lá toda... resolveu o problema. E ela resolveu o problema, escutou o que não queria. Foi para ajudar e escutou o que não precisava. Aí ela voltou para dentro e disse assim: ó pastor, eu não aguento mais. Eu não dou conta mais. Pelo amor de Deus, não suporto mais isso aqui. Falei: é verdade, Sandrinha, vamos orar para Deus te matar? Ela disse: não vai matar não, por que a minha? Eu falei: porque você que não está suportando. Quem veio fazer continua suportando do mesmo jeito. É você que não suporta mais. Então ora para Deus te levar. Ela diz: não, estou querendo ir embora não. Estou até suportando de novo, pastor. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. É claro que tudo isso é em torno de uma brincadeira, mas eu quero trazer a sua atenção. O inimigo não precisa te matar, ele precisa somente te... Por que você parou de vir na igreja? Porque eu estava vivo, mas estava desanimado. Por que você parou de orar? Ah, pastor, porque eu fiquei... Ah, por que você parou de fazer isso? Por que você parou de trabalhar? Porque eu fiquei... Pronto. Você acha que isso é normal? De verdade, você acha que desânimo é normal? Não tem nada mais diabólico na sua vida do que o desânimo. Por que tem nada mais diabólico que o desânimo? Porque a única coisa que Deus mandou você ter era ânimo. No mundo tereis aflição, contudo, e tudo que o inimigo quer fazer você é ficar arrancar o ânimo. Você está aqui ainda? Então, o que ele queria se associar? Para te desanimar. Você tem gente que caminha contigo que só te desanima? Gente, andar com gente desanimada é osso de cachorro. É ou não é? Vamos fazer isso. Isso aqui. Então vamos levantar.
é osso. Em nome de Jesus, eu vou orar agora. Não, você levanta a tua mão ao céu. Eu quero que Deus te encha de ânimo, em nome de Jesus. Eu quero orar para que Deus te preencha de muito ânimo, que quando tudo parecer cansado, você vai dizer: cansado porque há uma graça de Cristo na minha vida. Ainda que as lutas venham, Cristo é comigo. Ainda que as dores venham, Cristo é comigo. Ainda que as dificuldades batam na minha porta, Cristo é comigo. Eu não paro, eu não retrocedo, eu não desisto, eu não desanimarei. Eu não desanimarei, porque Cristo é a minha força. Oh, glória a Deus. Se anime em nome de Jesus. Sai dessa capetolândia toda ao seu redor. Sabe, parece que a gente está vivendo uma capetolândia mesmo. Me perdoa o tom da palavra. Você vai sair dessa cidade do desânimo em nome de Jesus. E aqui tem um problema sério. Porque qual é o problema desse povo? É que aqui tem os desanimados e os chorão, lembra? Imagina que trem trágico devia ter virado aquela cidade. Um estava chorando: ai, perdemos tudo. O outro está dizendo: vai ser difícil reconstruir. Parece uns crentes no meio da igreja. Minha vida era. Vai ser difícil. Não, vai ser difícil para quem é frouxo. Porque a promessa está liberada na minha e na tua vida. Eu preciso só acessá-la. Eu preciso lutar por ela. Eu preciso me posicionar nela. Agora preste atenção. O que ele faz se não consegue te desanimar? O texto diz: então eles alugam conselheiros. Preste atenção no povo. Versículo 5. Alugaram conselheiros para frustrar os teus planos. Qual é o objetivo desse povo? Fazer o povo parar. Deixa eu te dizer uma coisa: a única coisa que o teu adversário quer é que você pare. Você entendeu agora? Em nome de Jesus, eu não estou falando agora estou falando de templo de Zorobabel, não. Estou falando da sua vida. Você entendeu agora? Você está lutando, querido. Pastor, é tão difícil para mim vir no culto. Pastor, mas tinha que ser mais fácil. Não. Por quê? Porque Satanás, o teu adversário, está alugando um conselheiro para te dar um conselho. Vai na igreja para quê? Vai continuar na fé para quê? Vai continuar acreditando por quê? Vai continuar fazendo por quê? Vai continuar doando a vida para quê? Não vale a pena. Já teve na sua vida, no meio do nada, sabe quando você está assim? Vem aquele negócio: por que você está fazendo tudo isso? Não vale a pena. Esse tal do não vale a pena. O problema é que esse não vale a pena ainda tem a minha voz falando na minha mente. Eu digo que existe um eumônio, sabe? Que ele mora dentro de mim, tem o meu nome e a minha voz. E ele aparece de vez em quando dizendo: para quê? Para que fazer isso tudo? Para que dedicar desse tanto? Para que se empenhar tanto? Para que fazer isso? Parece que só existe você, parece que só você, parece... Ele só fala comigo ou fala com você também? Fala, não fala? Fala comigo, irmão, e ele tem a minha voz. Esse é o problema. O capeta dos infernos. Porque ele tem a minha voz. E ele sopra essa palavra: para, desista. Ele articula tanto. E eu preciso dizer, quando essa voz começar a dizer: para, desiste, abandona, você vai entender. Sabe quem está falando contigo? Satanás e os seus demônios. Pastor, não é possível, minha mente é santificada. Não, sua mente é santificada, mas Satanás, ele é real. Como eu sei disso? Lê um texto comigo, Apocalipse capítulo 12, versículo 9, versículo 10. E você já vai ficando em pé para a gente terminar o culto. Pelo menos você vai achando que eu vou terminando. Apocalipse capítulo 12, vamos ficar em pé mesmo.
Ah, meu Deus do céu. Você está pronto para essa conversa de agora? Sim ou não? Deixa eu te falar uma coisa. Sabe essa voz que está falando para você? Para, desista, abandone, não vale a pena. João está escrevendo: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente. Lembra? Ele está dizendo que ela é serpente. Ela é serpente aonde? No Éden. No Apocalipse ela já virou dragão. Entende o que ele está dizendo, que ela cresceu? Que a artimanha dela, o engano que ela teve no Éden, se multiplicou de maneira tão grandiosa, que no livro do Apocalipse ela aprendeu tanto que se tornou dragão. E preste atenção, não tem jeito de treinar dragão. Você acha que é tudo em vão? Ah, apareceu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chamava Diabo e Satanás. O sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Verso seguinte: então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o... quem? De nossos, o mesmo que os acusa diante. Ora, não tem mais alguém na vida que quer te fazer parar do que ele. Então ele vai fazer o quê? De noite e de dia? Não, de dia e de noite. Você está andando? Para. Porque ele não se contenta com a alegria do Senhor na sua vida. Entende o que o texto está falando agora? Entende que Deus tem para você alegria, e tudo que o inimigo quer é que você abandone a alegria. Para, desiste, abandona, não vale a pena. Para quê? Por quê? Até quando? Sabe essas palavras que vêm e tomam a sua vida? Então você pode me fazer uma pergunta: pastor, como eu venço isso? Como eu venço isso? Essa aqui eu vou entregar só para quem quiser. Você quer, irmão? Olha, então eu vou contar para você. Você quer saber como vencer isso? Mas você está pronto mesmo? Porque assim, ó, tem remédio que a gente tem que dar com vontade de querer tomar. Eu, quando vou no médico, eu já falo para ele: doutor, me dá um comprimido, porque eu não vou tomar Bezetacil. Não gosto de injeção, e acho que esse negócio dói, não é para mim. Então não adianta ele me dar um Bezetacil. Vou receitar uma Bezetacil, tá bom, não vou tomar. Deixa eu te dizer, se você não quiser, não toma. Em nome de Jesus, faz assim com o seu ouvido, fala: não quero escutar nada. Por quê? Porque é melhor não conhecer do que conhecer e não fazer. Pastor, como eu venço essa acusação que dia e noite me faz parar? Põe aqui para mim, Romanos capítulo 12, versículo 21. Tem uma receita bíblica. Você pode ler comigo? Não te deixes Tem uma coisa que você pode fazer. Tem uma coisa que vence o mal: fazer. Uau, que maravilha, né? Parece tão complicado, ou parece tão simples. Quer ler o que ele diz antes? O que é vencer o mal fazendo bem? Versículo 20. Se o teu inimigo tiver, dá-lhe, se tiver sede, porque fazendo isto, volta mais um, vai no 19. Não vos, mas dai, porque está escrito: a mim pertence a vingança. Portanto, verso seguinte, agora vamos avançar.
Portanto, pelo contrário, se o teu inimigo, se tiver sede, versículo 21, portanto, não te deixes do mal, mas, escute uma coisa, quer sair desse lugar? Comece a servir. Quer sair do desânimo? Comece a servir. Quer sair dessa palavra que tenta te parar? Comece a servir. Pastor, mas me fere. Então, é por isso mesmo, você vai vencer o mal com o bem. Pastor, mas é o lugar que eu sou mais ferido. É isso mesmo, comece a vencer aquilo que é mal, fazendo o bem. Você precisa dar uma resposta para você mesmo. Não é para alguém que você vai dar a resposta, é para você essa resposta. É por isso que o reino de Deus é um reino de justiça. Se o teu inimigo, ele não diz se o contrário é você, se aquela pessoa que te deixou magoado. Não. Ele está falando de inimizade. Oferte para ele. Porque a sua oferta não cura ele, cura você. O teu trabalho não cura alguém, cura você. A tua entrega de dedicação não é para o outro, é para você. Você não entendeu ainda que quando você vem servir, você não serve alguém, você serve você. Você não entendeu ainda que tudo que você faz na igreja, para o reino dos céus, não é para alguém, é para você. Por isso que eu posso dizer aqui, subir, pastor, mas eu cantei durante 10 anos para a igreja. Perdeu tempo, porque o dia que você cantar para a igreja, você perdeu aquilo que Deus te chamou a fazer. Fazer para você, para o reino dos céus, naquilo que Deus tem na tua vida. Por isso você não vai parar, ainda que tenha vontade, ainda que a voz venha, ainda que o acusador acuse de dia e de noite, ainda que alguém fale para você, não vale a pena. Por que permanecer, por que insistir? E você vai dizer, porque há uma palavra: eu vou vencer a malignidade, o pensamento mal, eu vou vencer fazendo o bem. Há um lugar em Deus em você, que você precisa decidir, querido. Esse é o lugar, que se você não se levantar, aquele associado vai aparecer, e ele vai te desanimar. Pastor, por que o senhor é tão animado? Porque eu sirvo. O dia que eu parar de servir, não tem nada a ver com credencial, não tem nada a ver com unção, não tem nada a ver com chamado, tem tudo a ver com propósito. Entende o que eu estou te dizendo? Esdras está restaurando, ele está dizendo para o povo: sabe por que vocês estão ficando desanimados? Porque pararam, começaram a chorar, começaram a atentar para as coisas, começaram a ouvir as outras pessoas e paralisaram. Agora escute uma coisa que eu vou terminar aqui, porque agora eu tenho que terminar com uma pitada bíblica para você. A obra paralisa. A partir do versículo 6, por que eu não perdi muito tempo nele? O versículo 6 para diante é um compêndio de 80 anos de história. Ele vai falar do rei Assuero ao rei Artaxerxes. Há um período de história aí, de 80 anos embutido naquele lugar. O porquê o escritor está fazendo isso? Dizendo assim, lembre-se, ó rei, que esse povo aqui é um povo difícil. Esse povo foi rebelde. E quando ele lê o livro das crônicas, é verdade, aquele povo foi rebelde mesmo. Ele fala de Davi, ele fala de Salomão, reis que governaram o império. Ele está dizendo, se esse povo se tornar forte, não há ninguém que possa contra eles. É uma verdade. Só que preste atenção, a obra para. A obra para. 16 anos eles são proibidos de edificar o templo, por conta de uma conversa. 16 anos sem trabalhar. 16 anos que o propósito de Deus ficou interrompido. 16 anos que Deus tinha muitas coisas para realizar, mas por conta de alguém que paralisou, pelo mal de alguém, não cumpriu o propósito. Agora escute uma coisa, que para mim isso aqui chama atenção. O próximo capítulo. Sabe quando a obra volta a acontecer? Quando surgem 2 profetas. 2 profetas. Capítulo 5 é a potência do texto. Quando surgem 2 profetas,
a obra volta a acontecer. E eu não sei se você consegue coligar o que eu acabei de dizer. Apocalipse capítulo de número 11. A Bíblia diz assim, que quando Deus foi restaurar a sorte de Israel, Ele envia 2 profetas. Esdras capítulo 5 é a manifestação do poder do Espírito para a restauração da nossa fé. Da mesma maneira que Deus há de fazer no futuro com a igreja, Deus está ensinando como Ele vai fazer em Esdras capítulo 5. 2 testemunhas vão se levantar com forte potência profética para salvar o que está parado. Eu tenho uma palavra da parte de Deus para o teu coração. Deus vai levantar grandes propósitos em você para restabelecer o que está parado na tua vida, em nome de Jesus. Eu quero orar com você agora. Eu quero que você estenda a sua mão assim como quem vai receber algo da parte do céu. Eu quero orar por você, com você. Pai, em nome de Jesus, eu levanto agora um altar de oração com os meus irmãos, filhas e filhos do Senhor, homens e mulheres que ouviram a tua voz, entenderam o seu chamado e se posicionaram no lugar do Senhor. Mas eu declaro sobre a vida deles que haverá, Senhor, uma nova medida do teu reino. Eu declaro em nome de Jesus um vigor, Senhor, da tua obra voltando para dentro da vida deles. Pai, eu declaro que as testemunhas do teu reino voltarão, Senhor, e eles se levantarão com graça, com sabedoria, com discernimento, com intrepidez, com alegria no Espírito. Pai, em nome de Jesus, aonde há uma voz dizendo pare, haverá uma voz dizendo prossiga. Aonde há uma voz dizendo não vale a pena, haverá uma voz dizendo vença o mal com o bem. Aonde há uma voz dizendo para você do que te adianta, haverá uma voz dizendo há um legado, há uma promessa, há uma profecia que valerá a pena. Enquanto tudo parecer perdido na terra, o céu se revelará a você e a mim dizendo prossiga, insista, batalha, combate, se levante, receba a palavra de profecia e guerreia por ela. Eu quero dizer a você em nome de Jesus que os céus estão te levantando para coisas maiores do reino dos céus. Deus está dizendo, Ele está levantando um altar novo sobre a minha e sobre a tua vida. Então em nome de Jesus, não permita que o adversário te pare, que a voz do inferno te interrompa, que os conselhos da terra sejam maiores do que os conselhos do céu. Não permita que o desânimo seja maior do que o ânimo que você tem para ver a promessa de Deus concluir na sua vida. Então tome essa palavra de Deus sobre a sua vida, querido. Você crê nela? Levanta a tua mão para o céu e dá o teu melhor brado de glória ao nome de Jesus. Sim, 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 mais forte. Sim, celebra a Ele. Eu espero que de verdade, querido, você entenda que Deus não está falando de prédio, Deus está falando de vida. Eu espero de verdade que você entenda que uma história interrompida pode ser a sua história escrita. Só que você decide se ela vai continuar interrompida ou se está na hora de pegar de novo a pá, a enxada, o machado, a corda, a forja, e dizer: Deus, estou pronto para voltar para o combate. Eu vou vencer esse mal que me paralisou. Como? Fazendo bem. Eu vou à guerra, eu vou à peleja, eu vou vencer a minha inconstância sendo constante. Eu vou vencer a minha tristeza sendo alegre. Eu vou vencer a minha intranquilidade buscando paz aonde tem paz. Eu vou romper os meus limites naquele que é ilimitável. Entende o que eu estou te dizendo? É a partir de uma decisão. Você precisa decidir. Coloque-se na brecha. Cristo te abençoe, te dê graça, paz, sabedoria. Vão em paz em nome de Jesus.